Salve a todos. Eu resolvi gravar porque não custa ajudar muitas mães que estão passando pela mesma coisa que eu, né? Então, como muitos sabem, eu acabei de dar a luz para essa bebezinha linda que mama muito. O nome dela é Luna. O meu nome é Marina. Eu sou mãe de 4 filhos e são 4 cesáreas, né? Eu vou começar a compartilhar mais no meu Instagram de maternidade, porque de vez em quando eu entro pouco lá, porque eu tô me dedicando mais ao conteúdo de massoterapia, auriculoterapia, mas de vez em quando eu entro no meu Instagram, tem umas perguntas interessantes de algumas mães, né, que vão se encontrar. Então, quando eu descobri a minha 4ª gestação, eu fiquei bem nervosa, porque eu já tenho 3 cesarianas, né, um histórico de 3 cesarianas, e eu fiquei muito assustada e preocupada, né, insegura, até com a situação fisiológica do meu útero, né, porque o útero, passando por várias cirurgias, não é a mesma coisa de um útero que sofreu vários partos, passou por vários partos normais, né. Enfim, aí eu quero falar um pouco sobre a minha 4ª experiência gestacional e a cesariana, né. Então, eu senti muita diferença nessa experiência, nessa 4ª cesariana. Senti muita diferença pela minha idade, porque a primeira vez que eu fui mãe eu tinha 23 anos e agora eu estou... Então, a primeira vez que eu fui mãe eu tinha 23 anos e agora eu tenho 34 anos. Eu senti muita diferença pela questão da idade mesmo. Mesmo. Não só a idade, aí também junto o fator de que a 4ª cesariana, a 4ª cirurgia, são 7 camadas de pele sendo cortada no mesmo lugar, o mesmo órgão passando por isso tudo. Então, lógico que pesa esses fatores. Mas eu senti muita diferença pela minha idade, sério. Quando eu tinha 23 anos, assim, né, 11 anos depois, realmente a idade muda o nosso metabolismo, né? Não é mais a mesma coisa e tudo. Apesar de que quando a gente tá com a mente bem forte, bem focada, bem segura, bem centrada, a gente enfrenta melhor essas diversidades, né? Até mesmo quando o corpo tá... Mas a questão da idade não tem como ser ignorada. Tem uma diferença sim. E a minha primeira gestação, eu era muito nova, não tive muito juízo nessa questão alimentar, não me cuidei muito, eu engordei muito, eu fiquei na linha do diabetes gestacional, tive muitas complicações, assim, e o parto, eu tava muito insegura, muito medo, o medo me atrapalhou muito, a ansiedade, e eu tive uma experiência, assim, não muito legal e tal. A anestesia em si não é uma experiência muito legal, né? Mas dá pra gente encarar, enfrentar e tentar se equilibrar naquele momento. Mas na primeira gestação eu não consegui um psicológico para isso. Na segunda gestação eu já fui focada a ser forte, a encarar a anestesia e foi bem melhor, bem mais tranquilo. Essa questão da anestesia mesmo, que pra mim, né, sempre foi a parte mais assustadora, sabe? Ficava criando várias beds, assim, então muito difícil. Na terceira, a mesma coisa. Eu fui focada, centrada, sabe? Com a mente nas coisas que eu acredito, que me fortalece. Cada um, né, tem a sua crença, tem o que se apegar. E eu fui cheia de fé, com força. E, tipo, fui pra cima da anestesia. Encarei e tive bons resultados. Desta vez, essa gestação foi uma outra situação, porque eu fiquei muito assustada, como eu disse. Eu me senti muito sem chão pelo momento que eu tô vivendo, que eu tava vivendo, e vi uma 4ª gestação, e eu acho que eu deixei o medo me abocanhar é, por, um, por um bom tempo nessa gestação, essa 4ª gestação,
apesar que foram altos e baixos, teve momentos que eu me sentia muito grata a Deus e, e eu tenho essa coisa de confiar profundamente em Deus, num Deus que vê do alto, da perspectiva que eu não posso ver, antes de me desesperar, né? De me deixar abocanhar pelo desespero. Mas a gente fica insegura mesmo, me preocupei muito com a minha saúde. Essa quarta gestação era uma coisa que me assombrava demais. Até onde ia chegar, como que estava o estado do meu útero. E eu tive umas enfermidades bem complicadas no decorrer dessa gestação. Foi a minha gestação mais complicada em questões de enfermidade, esses desequilíbrios, né? Que acabam ocorrendo. Mas eu acho que isso também estava muito ligado ao meu emocional, ao meu estado emocional. Como eu falei, apesar que eu tinha altos e baixos, mas enfim, eu sou grata às experiências que eu tive nessa gestação, às enfermidades sofridas que eu vou compartilhar ao longo do tempo com as mamães que quiserem compartilhar as experiências, né? Eu encontrei muitas mães no YouTube que me ajudaram com os vídeos, que me deram, me deixaram mais calma em relação a muitas coisas que estavam na minha cabeça, que estavam me assombrando. Então, assim, eu sempre me colocava nessa posição de gratidão por tudo que eu estava vivendo, todas as experiências, até porque, como eu falei, Deus vê do alto da perspectiva que a gente não vê. E todas essas experiências que eu vivi nessa quarta gestação me fizeram, me fizeram crescer e ficar com uma mente bem mais diferente. Agregou muitas coisas. E no parto, depois eu vou contar com mais detalhes o parto, mas eu fiquei assombrada na hora da anestesia. A centro cirúrgica é um lugar frio, meio sombrio, sei lá. E por mais que eu tento levar toda a minha good vibes pro momento do parto, eu dou uma sucumbida, assim. Na hora que vem o anestesista pra anestesiar, ai, é muito complicado. Então, assim, no momento lá, eu fiquei bem nervosa. Acho que o frio também fez eu tremer muito, acho que a ansiedade. Essas coisas atrapalham muito porque a gente começa a somatizar e ter entrar num quadro clínico, sintomas clínicos que na verdade não estão acontecendo na real, que a gente está criando mais pela nossa ansiedade, né? O medo ali na hora. Então, assim, acho que a parte mais difícil para mim do parto é a anestesia. Cara, eu entro numa bad de que vai me fazer muito mal e tal. Isso acho que atrapalha bastante. E realmente eu começo a ter um quadro clínico não muito favorável, não muito legal, por estar deixando a ansiedade me abocanhar. Então, para concluir, o que eu quero deixar registrado aqui nesse vídeo, nessa minha opinião, que eu estou expondo aqui, é que vale a pena a gente se focar em coisas positivas, ter um pensamento forte, não deixar esse medo da anestesia te abocanhar. Eu sei que esse é o problema de muitas mulheres que já passaram por uma cesariana ou que ainda vão passar. Eu sei que o medo da anestesia é o medo de muitas em comum. Então, assim, pra mim, é o pensamento forte, não deixar esse medo te abocanhar, como eu deixei em algumas cesarianas. Depois eu vou falar um pouco de cada cesariana minha. Eu vou falar com mais detalhes. Mas enfim, eu tive cesáreas que eu fiquei super tranquila na anestesia e teve cesáreas que eu consegui vencer com a positividade, pensamento forte, e teve as que eu infelizmente deixei o medo me abocanhar. Tive uma experiência bem estressante, assim, bem difícil. Mas a verdade é que no final a gente fica bem, então a gente vê que passou, que a gente venceu, que deu tudo certo. E depois a gente fica olhando para trás e vendo como que a gente deixou ser abocanhado por medo, pela ansiedade e passou situações, um mal-estar muito grande que talvez a gente não teria que ter passado.
Então é isso, nesse vídeo eu vou deixar essa mensagem sobre o medo da anestesia, né? E eu espero que dê tudo certo pra você que tá se aproximando dessa data, desse momento. Que você consiga manter um pensamento forte, foco, fé, no que você crê e não se deixe abocanhar pelo medo.